Uma boa noite a todos. Vamos dar mais uma sequência, mais uma videoaula. Pessoal, e antes da gente começar a aula sexta aqui, né? Gostaria de falar alguns tópicos principais aí que gostaria que vocês dessem uma atenção a mais a respeito do que a gente já vínhamos falando, né? Anotei num papel aqui, vou passar para vocês. A respeito dos 5 pontos, os 5 tipos de percas, né, que a gente temos durante nossa cadeia de produção aí, que é desde o da colheita, o transporte até o armazenamento, a secagem e a exportação. Outro, os 2 tipos de porosidades, né, que é o que são constituídos aqueles espaços, aqueles poros entre os grãos e os que ficam dentro dos grãos, os intracelulares e os intercelulares, que são os intragranulares e o intergranular. São os 2 tipos de poros. A respeito do equilíbrio higroscópico, né? Ponto fundamental também é quando acontece, como se diz, o equilíbrio de doação de água e o recebimento de água em forma de vapor. Também a respeito dos 3 tipos de condução de propagação de calor, que é condução, irradiação, né, e convecção. Também os tipos de método de avaliação de teor de umidade nos grãos, que são os diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que são a base de evaporação de água, base de calor, e os indiretos são aqueles que usam eletricidade, né? A importância do ângulo de talude, né? Desde a regulagem de máquinas, de equipamentos para colheita, até mesmo descarregamento e no armazenamento. Então esse ângulo ele tem que ser visado em todas essas etapas. As operações de pré-armazenamento, que é tudo aquilo que é constituído em antes do armazenamento, então colheita, carregamento, transporte, descarregamento na moega, pré-limpeza, limpeza, secagem, transilagem e dentre outros aí, separação de grãos, classificação e outro. E qual que é a importância? A gente falou tanto de respiração. E o que a gente podemos fundamentar dentro disso, fixar na nossa cabeça. Por que é importante controlar a respiração? Porque através da respiração nós conseguimos conduzir esse grão a um tempo maior de vida, né? Então, se a gente tivermos uma respiração maior, esse grão ele vai ter uma morte mais prolongada, né? A sua morte vai ser mais, como se diz, seu tempo de vida vai durar menos, porque vai ter maior respiração, maior transpiração de água, condensação de água, e vai acontecer que vai atrair fungos, pragas e entre outros aí. E quanto mais a gente diminuir essa respiração, a vida útil do nosso grão vai ter uma durabilidade maior, porque vai ter todas aquelas reações enzimáticas amenas. Então o processo vai ser bem mais tardio de deterioração desse grão. Bom, vamos entrar na introdução do que a gente já falamos, né? Armazenamento de grãos no Brasil. Depois a gente falamos porosidade ou característica dos grãos e suas correlações, que é porosidade, condutibilidade térmica, higroscopicidade. Depois operações de pré-armazenamento, colheita dos grãos, limpeza e secagem dos grãos. Bom, agora vamos falar de armazenamento, que é o que vem depois do pré-armazenamento, né? Durante o armazenamento, a qualidade dos grãos deve ser preservada ao máximo, em vista da ocorrência de interação entre as variáveis físicas, variáveis químicas, variáveis biológicas,
de fontes internas e variáveis biológicas de fontes externas, né? Então, falando de variáveis físicas, nós podemos falar aqui que citar a temperatura, umidade, propriedades físicas da massa de grãos, a porosidade, a capacidade de fluir essa água em forma de vapor, acampamento dos grãos, como ele está acondicionado, a sorção de água, né? A estrutura do armazém e suas inter-relações e variáveis meteorológicas aí. Isso aí, então, é tudo a parte física. Quando a gente falamos de química, a gente está falando da disponibilidade de oxigênio no ar intergranular, que é o oxigênio que está dentro das cadeias de carbono ali dentro do grão. Quando a gente falamos de biológicas, fontes internas, a gente falamos longevidade, respiração, maturidade, pós-colheita e germinação. Quando a gente falamos de biológica nas fontes externas, podemos citar fungos, leveduras, bactérias, insetos, ácaros, roedores e pássaros. Armazenamento. O grau de deterioração depende da taxa de aumento destas variáveis, que por sua vez são principalmente afetadas pela interação da temperatura e umidade e secundariamente pela inter-relação delas com o grão, entre eles e com a estrutura do silo. Então, a vida útil do nosso grão vai depender de todos esses processos que a gente viu aí atrás, que é o físico, químico, os biológicos internos e os biológicos externos. Então, se conduzido de uma boa forma, a gente vai ter uma boa vida útil do nosso grão por mais tempo. As alterações que ocorrem, sistemas e manejos de unidades armazenadoras. As alterações que ocorrem durante o armazenamento resultam em perdas quantitativas ou qualitativas. Perdas quantitativas são facilmente observadas, refletem o metabolismo dos próprios grãos, micro-organismos, pragas e outros animais associados, resultando na redução do conteúdo da matéria seca dos grãos. Então é tudo aquele ataque de pragas, tudo que leva à perca de grãos ou à massa seca de grãos. Então tudo que tem a perca em quantidade é quantitativa. Quando a gente falamos nas percas qualitativas, são devidas sobretudo às reações químicas enzimáticas ou não enzimáticas do grão, né? A presença de materiais estranhos, impurezas ou resíduos metabólicos dos organismos associados, resultando em perdas de valor nutricional e comercial, podendo haver formação de substâncias tóxicas nos grãos se o armazenamento não for adequadamente conduzido. Então, quando a gente fala na qualidade, é quando tem impurezas misturadas, né, tanto da mesma planta quanto de outras plantas, né, quando ele perde a qualidade nutricional, que acontece devido a essas reações químicas aí enzimáticas ou não enzimáticas. Isso acontece também a liberação de substâncias tóxicas aí no grão. Isso tudo ocorre, a qualitativa, quando ele está exposto em condições adversas que não é adequado para seu armazenamento. Durante o armazenamento deve-se levar em consideração os seguintes itens, né? Os grãos são organismos armazenados vivos e por isso respiram durante o armazenamento. Isso é um fato. Por possuírem constituição química específica, estrutura interna porosa que lhes conferem características higroscópicas e de má condutibilidade térmica, através dos espaços intragranulares da massa de grãos, permanece em constantes trocas de calor e umidade com o ar no meio ambiente de armazenagem. Bom, essa frase aqui resume basicamente 3 aulas nossas que a gente fala de porosidade, condutibilidade térmica, né, e o equilíbrio higroscopicidade.
Então, uma coisa leva a outra, né? Então, aqui a gente está falando da porosidade, e depois acontece espaços intergranulares da massa dos grãos, e vai ter essa troca constante de calor e umidade aí do grão até atingir o equilíbrio higroscópico. Então, aqui é um resuminho de tudo que a gente já falamos aí. As condições de elevada umidade dos grãos e a temperatura do ar ambiente aumentam o metabolismo dos grãos, o que favorece o crescimento microbiano das pragas, acelerando a sua atividade. Então, umidade intensa, calor intenso, vai aumentar a proliferação de pragas aí e fungos. Reduções nos teores de carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas durante o armazenamento originam perda de material orgânico, com diminuições de massa específica e matéria seca, resultando em perda de qualidade e de valor dos grãos. Então, esses tipos de perca a gente entra em qualitativas também, a perca de qualidade. As trocas de calor e água entre os grãos e o ar ambiente são dinâmicas e contínuas até o limite de obtenção do equilíbrio higroscópico, em determinadas condições de temperatura. Então, se é exposto a determinadas condições de temperatura, desde mais baixo ou um pouco mais alto, ele vai estar em constante troca de calor e água com o meio aí, até chegar ao equilíbrio higroscópico. Em equilíbrio higroscópico, a umidade crítica dos grãos para o desenvolvimento de micro-organismos associados é de 14% de umidade, enquanto para os insetos e ácaros está entre 8% e 10%. Isso aqui é importantíssimo a gente saber, porque é os picos que a gente vamos ter, que a gente sabemos que a gente temos que acompanhar, né, diariamente isso, para a gente ver se foco se está tendo essa incidência de proliferação aí de micro-organismos associados ou de pragas. Então, esse teor de umidade aqui é um momento crítico que a gente devemos ter uma maior observação em cima, um maior acompanhamento. Então, esses teores aqui é importantíssimo a gente ter esse conhecimento. Os carboidratos dos grãos são diretamente consumidos pelo próprio metabolismo e de micro-organismos associados. Por isso há decréscimo do seu conteúdo total durante a armazenagem. Então, o carboidrato, mesmo que não tenha ataque de pragas ou outro, o próprio grão em si, ele se alimenta desse carboidrato para sobreviver. Então, você vai tendo essa perca de carboidrato durante o tempo de armazenagem. Então, quanto mais tempo você deixar o seu grão, o seu produto armazenado, você vai ter uma perca constante de carboidratos. O seu valor, como se diz, de nutrientes encontrados ali dentro, ele vai se perdendo ao longo do tempo de armazenagem. Os lipídios são mais suscetíveis à deterioração dos grãos durante o armazenamento, seja pela redução do seu conteúdo total ou pela suscetibilidade a alterações estruturais. Então, os lipídios ali, as gorduras encontradas, ela sempre está sofrendo quebra de moléculas, né? E estão mudando a sua estrutura, então estão tendo alterações estruturais, então vai perdendo na qualidade também. O conteúdo mineral, ele é representado pelo teor de cinza. Então vamos dar um exemplo, quando você queima um grão totalmente, aquela cinza que sobrar ali é o mineral que tinha dentro daquele grão. Dos constituintes químicos dos grãos, a fração que apresenta as menores variações no seu conteúdo total durante o armazenamento. Então, bom, pessoal, aqui a gente falou basicamente que se você deixar o grão exposto por muito tempo armazenado, ele vai perdendo todo o seu valor nutricional. Não totalmente, mas cada dia mais ele vai perdendo. A integridade física dos grãos pelas correlações com a sua conservabilidade é um fator importante no armazenamento. Pequenas proporções de grãos quebrados possibilitam melhores índices de conservação, enquanto elevados comprometem. Então é isso daí. Quanto menor teor de grãos quebrados, a gente vai ter uma conservabilidade maior dos grãos.
Quando a gente tem um teor maior de grãos quebrados, a gente vai estar comprometendo essa nossa conservação, por tudo aquilo que a gente já disse anteriormente. Sistemas de manejo de unidades armazenadoras. Para avaliar a qualidade dos grãos armazenados, pode-se considerar diversas propriedades, tais como o teor de umidade que o grão se encontra, a massa específica desse grão, a quantidade de massa que ele tem, o percentual de grãos quebrados, isso é importantíssimo. O que é importante a gente saber, quanto menor de grão, menos proporção de grão quebrado que a gente tiver, melhor vai ser a nossa conservação e por mais tempo a gente vai conseguir deixar esse grão armazenado. Composição química, do que ele é constituído, de maior quantidade de carboidrato, de lipídios, e assim por diante. Umidade e temperatura dos grãos, a temperatura que eles se encontram, a melhor forma de cada temperatura de cada grão ser conservado a determinada temperatura. Contaminação microbiana, o nosso índice de contaminação que esse grão já tem, que ele já veio. Lembrando, quanto menor a contaminação, por mais tempos vamos conseguir armazenar esses grãos. A presença de ataque de pragas, muito importante isso. Isso é algo que tem que pegar em cima desde o campo, no transporte, no descarregamento, em tudo, onde vai ficar estocado, porque o ataque de pragas diminui bastante o nosso tempo de armazenamento, por todas aquelas reações enzimáticas e não enzimáticas que o grão vai sofrer, né? Teor de micotoxinas, né, que determinados grãos possuem, qual que é o teor que cada um deles possui. O valor nutricional de cada um, se está alto, se está baixo, se é médio, se é mais nessa parte, se ele é mais isso voltado a proteína, se ele é mais voltado a carboidrato, mais voltado a lipídios, ou aminoácidos e assim por diante. O valor, a germinação das sementes, né? Quando a gente coloquei também, porque quando a gente falamos de semente, né? A gente temos que ver também o teor de germinação para a gente conservar essa germinação, porque não adianta nada eu armazenar esse grão de uma forma incorreta e daqui uns dias que estava germinando 90% do que eu plantava está germinando 50%. Então o teor de germinação das sementes também é importante a gente estar avaliando. Teor de impurezas e materiais estranhos que vêm, que são acarretados por aqueles diversos fenômenos que acontecem, por bolsões de calor, compactação, por menor espaço de poro para translocação do ar forçado. Danos causados pela temperatura de secagem, tem que ser avaliado também, isso aqui já na parte da secagem, né? A susceptibilidade à quebra, quando a gente seca demais, esse grão fica suscetível à quebra, fica mais fácil de trincar. Então cada grão tem um teor certo para ser secado, os amiláceos até um teor de umidade, os bases de proteínas a outros, os oleaginosos a outros. Então cada um tem um teor concreto aí, específico para ser secado. Características de moagem, a característica de cada um para moer aí, tem que ser avaliado também, um se adapta melhor, o outro não. Viabilidade como semente, a viabilidade dessa semente também, se ela vai ser propícia à germinação, se não vai. Tipo de grão e o ano da produção, entre outros. Então todos os fatores aí a gente temos que estar avaliando, desde o que a gente achamos assim, o mais insignificativo até o que a gente achamos maiores. Todos têm um peso dentro de armazenamento. Todos os processos que são anteriores aí. Mas é importante lembrar que o controle dos itens assim é determinado conforme o tipo de consumidor final que está trabalhando. Então todos esses itens avaliados aí em cima vai depender também do tipo do consumidor final. Vamos dar um exemplo, quando vai in natura,
direto para os mercados, para mesa do consumidor em forma de grão, a gente temos um processo basicamente todos esses daqui. Agora, quando a gente falamos para industrialização, alguns desses vão ficar de fora. Não tem a necessidade de todo esse acompanhamento, porque ele não vai ter aquela etapa final, ele vai ser moído, né? E vai em forma de óleo, de manteiga ou de outros. É diferente dele chegar in natura, quando é in natura ele vai passar por processos a mais. Agora, finalmente nós chegamos aqui, os tipos de armazenamento que a gente temos, né? A gente temos armazenamento de grãos para pequenas quantidades, pode ser efetuado em silos de madeira, né? O silo de madeira é construído com 8 lados, com tábuas dispostas no sentido horizontal, encaixadas em uma estrutura vertical, composta por um conjunto de caibros, ripas, mantas justas, 3 cintas de ferro presas no caibro, que sustentam toda a estrutura. A capacidade do silo é de 90 sacos de milho para fazer o expurgo. O silo foi revestido internamente com lona plástica preta. Bom, pessoal, esse aqui é só um que eu achei, um método que eu coloquei, mas pode ter variações. Geralmente o pessoal vai usar o que eles dispõem na propriedade rural, né? Aqui é só um que eu achei, um ilustrativo. Quando a gente falamos de 8 lados, porque ele é mais interessante? Porque facilita depois na extração desse grão dali de dentro. Quando a gente fazendo só de 4 lados, ali fica tudo sobreposto nos cantos ali, dificulta a retirada. Aqui um desenho esquemático aqui, ó, como fazer aquele lá. A gente usamos as 3 cintas, né? Ligas, barra de aços do lado, tábuas ou caibros, o que tiver à disposição, né? Só ilustrando. Aqui nós temos silos de alvenaria também, construídos de tijolos aí, silos armazenadores, não é para secagem esse daqui, para pequenas propriedades, né? Tulhas e sacarias, né? Temos aqui ilustrando também uma forma de tulha aí. Essa aqui é até bonita do que a gente vimos hoje, né? Na realidade tem bombonas plásticas, esses latões de plásticos, túnel metálico, caixas, né? Lembrando que isso aqui são para pequenos, bem pequenos produtores mesmo, né? Mas devem ser evitados os sacos plásticos convencionais não ventilados. Por quê? Porque não aquela transpiração não vai ter onde sair aquela água em forma de vapor, ela vai condensar no saco, né? No saco plástico ali pro lado de dentro, vai molhar toda a sua semente e vai dar fungo. Vai acontecer ataque de fungos ali. Vai molhar todo o seu grão e vai até começar a germinar dentro do saco. O armazenamento em tonéis metálicos ou bombonas plásticas pode ser feito tanto na forma não hermética, né? Como na hermética. Não hermética é quando não é totalmente fechado, tem a ventilação. E a hermética é aquela que ela é totalmente fechada, a qual pode ter ar normal ou aerobiose mínima, que é entrada de oxigênio mínima. Na não hermética, em tonéis metálicos, bombonas plásticas ou caixas de madeira, por não apresentar facilidade da aeração natural para ser efetivo, devem ser armazenados com umidade baixa. Os tonéis não devem ser expostos à insolação, porque a umidade tem que estar baixa. Por quê? Porque é totalmente fechado, não tem onde vamos dar um exemplo aqui bem clássico. Se você armazenar um grão com teor de umidade alto, ele vai perder bastante, ele vai evaporar bastante, ele vai perder bastante água em forma de vapor. Só que não vai ter onde essa água sair. Então ela vai condensar ali na tampa do tonel ali, vai gotejar ali dentro, vai molhar tudo, vai ter ataque de fungo, vai germinar também ali, vai estragar o seu produto. Então por isso que o teor de umidade tem que ser lá embaixo. E por que não colocar exposto ao sol?
Porque quando você coloca exposto ao sol, aquele ar que está dentro do tonel ali, ele vai se aquecer, ele vai ter perca de umidade e vai ter mais transferência de umidade dos grãos para o ar e não vai ter onde ele sair, não vai ter exaustores ali. O que vai acontecer? Condensação. Então também não pode. Então lembrando, recipientes hermeticamente fechados, teor de umidade tem que ser baixo e não ter contato direto com o sol. Armazenamento hermético em tonéis ou bombonas oferece bons resultados superando 1 ano, se a umidade estiver próxima a 13%, em se tratando de grãos amiláceos, que é carboidratos. Grãos com umidade entre 18% a 25%, especialmente se destinados para alimentação animal, podem ser armazenados com boa conservabilidade por até 1 ano, com a incorporação de até 2% dos ácidos orgânicos de cadeia carbônica curta, que é o acético propiônico. Então, se você tiver para alimentação animal, você pode estar utilizando esse ácido orgânico que vai estar diminuindo a respiração dos grãos. Agora, se você colocar essa umidade de 18% a 25%, no lugar hermético, que ele é fechado, totalmente fechado, sem colocar, como se diz, esse inibidor da respiração que vai diminuir a respiração, você não consegue armazenar por 2 semanas que você já perdeu o seu produto. Pequenas quantidades podem também ser mantidas em sacaria em galpões bem arejados. Nesse caso, os grãos devem conter 1% menos de umidade do que a recomendada para silos aerados, para durações de 90 a 120 dias. Os grãos sem secagem podem igualmente ser armazenados nesse sistema, também pela incorporação de até 2 graus de ácidos orgânicos da cadeia curta. Então, quando a gente vamos armazenar em lugares arejados, em sacarias, a gente temos que ter 1% a menos de umidade quando for a tonéis. E podemos também colocar conteúdo de umidade maior, mas desde que a gente acrescente esse ácido orgânico aí também de cadeia curta. Lembrando que esse ácido só pode ser incorporado quando esse grão for destinado para alimentação animal. Uso de agentes químicos na conservação dos grãos. Vários agentes químicos podem ser utilizados, porém o mais empregado é o ácido propiônico, que é esse de cadeia curta. Esse impede o desenvolvimento de fungos e reduz a taxa de respiração da massa de grãos, que pode ter o teor de umidade até 36%. Então, teoricamente, aqui está falando que ele vai reduzir o desenvolvimento de fungos, e a respiração, mas uma coisa leva a outra. A partir do momento que você diminui a respiração, o teor de umidade praticamente vai diminuir também. Por quê? Porque não vai ter a perca de água em forma de vapor, não vai ter condensação, vai diminuir bastante isso, então não vai ter proliferação do fungo. No tratamento, o pH do produto é reduzido para valores entre 4 a 4,5. Quando o ácido penetrar nos grãos, faz morrer os embriões. Deste modo, são reduzidas drasticamente a respiração e outras atividades metabólicas. Então está falando aqui como o ácido age no grão. Quando ele é aplicado, ele vai diminuir o pH, onde que ele vai penetrar nos grãos, vai matar esses embriões, e depois vai reduzir drasticamente a respiração, porque não tem os embriões vivos para poder respirar. Então, onde que diminui a respiração? Uma semente dessa dá para plantar? Não, você está matando o embrião é o que dá vida. Então, não tem nem como. É morte súbita. As principais vantagens do uso do ácido propiônico são: tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. As vantagens são: o produto pode ser utilizado na formulação de rações. A conservação alimentar dos animais alimentados com os grãos tratados neste tende a ser maior. Isto ocorre em razão do maior teor de umidade. Por quê? Porque vai diminuir a respiração, vai ter menos transpiração,
esse grão vai reter mais água dentro dele, então vai ter um teor maior de água. Os grãos tratados podem ser acondicionados em silos, trincheiras ou simplesmente cobertos. A velocidade da colheita não é afetada. Por quê? Porque você não precisa esperar, você pode colher tudo normalmente, porque você tem o ácido para conseguir segurar esse produto aí sem que ele estrague. As principais desvantagens são: os produtos tratados devem ser exclusivamente utilizados para alimentação de animais, como eu já tinha dito, porque ele é tóxico ao ser humano. O ácido utilizado é corrosivo a peças metálicas, assim pode ocorrer corrosões em silos e equipamentos de transporte. Então a vida útil dos equipamentos que você tem disponível, que você adquiriu, vai diminuir. Se um equipamento seu que vai durar 20 anos, vai cair para 12, para 10, para 8, dependendo o tipo de cuidado que você tiver ali. O custo do uso de ácido é superior ao do empregado da secagem. Então o custo que você vai ter para usar esse ácido, ele é mais elevado se você colocasse o seu grão para secar no secador. Então o custo é bem mais elevado. O sistema de armazenagem em galpões devem dispor de dispositivo anti-ratos. É conveniente que os de madeira e os de tela ou bambu sejam construídos sobre pilares dotados de chapéu chinês ou saia de lata. Por que anti-ratos? Porque para evitar que tenha ataques de roedores. A gente constrói pilar para dificultar a subida desses roedores ou até outros tipos de pragas ali, e para que não também tenha umidade do chão ali. Nos galpões de alvenaria devem ser bem reforçados o piso e a parte inferior das paredes e as partes inferiores das paredes. Estas, além disso, precisam ser bem lisas. Tais medidas servem para impedir a construção de galerias ou subida de ratos pelas paredes. Então, pessoal, que a construção é tudo para dificultar a entrada de roedores ou de pragas ali. Então, a gente seguindo esse esqueminha aqui, a gente vamos dificultar a vida dessas pragas aí. Que infelizmente hoje uma das maiores percas estão localizadas aí também. Nas janelas, todas altas e voltadas para o lado oposto, aos ventos predominantes, devem ser colocados telas para evitar a entrada de pássaros. As tampas das janelas devem ser afixadas por dobradiças presas na parte horizontal superior do marco e devem permanecer abertas enquanto não estiver chovendo. As portas devem ficar na direção dos ventos predominantes e dispor de escada removível. Por que escada removível? Porque ela vai ficar no alto, essa porta. Se você construir uma escada de alvenaria, ela vai ficar ali para sempre. Então os ratos, roedores ali, ou insetos, pragas, todos vão ter aquela escadinha para subir ali, é uma forma de acesso. E quando a gente tem removível, a gente põe para entrar, quando a gente sai, a gente tira. Então é um foco a menos, onde que eles têm um portal a menos que eles têm para entrar. Quando a gente falamos em janelas altas, para quê? Para dificultar a entrada de pragas também, né? Essas janelas sempre flexível para cima e para baixo, né? Para facilitar aí o fechamento. E também, que a gente falamos aqui, oposto ao vento. Por quê? Para que não esteja rajadas de ventos aí e tragam ali pragas no vento, ou fungos principalmente, né? Que não seja porta de acesso. E para dificultar também na hora de chuva, né? A entrada dessa água dentro do nosso armazém ali. Então os controles da janela, de porta, essas coisas é fundamental na construção, no dimensionamento de construção de um armazém.
O armazenamento em sacaria, para ser eficiente, requer grãos secos, locais bem ventilados e pilhas com 4,5 a 5 metros de altura e 19 metros de comprimentos, no máximo, por questões de segurança e operacionalidade. As pilhas devem ficar afastadas cerca de 50 a 60 centímetros das paredes. Bom, pessoal, aqui quando a gente falamos em armazenamento de sacaria, não existe armazenamento de grãos úmidos, tem que ser grãos secos. Quando a gente colocamos essas medidas, pode ser menor, pode ser um pouco menor, mas por quê? Essa aqui já foi avaliado, vários estudos, é o que você tem um rendimento maior no armazenamento, você tem um condicionamento melhor, né, e facilita o manuseio, e por questões de segurança também. E quando a gente falamos de 50 a 60 centímetros das paredes, para quê? Para que não obtenha a umidade dessa parede, para que não haja transferência. Aqui o acondicionamento aqui da sacaria, né, empilhada, a sacaria pode cair, se for, que está ilustrando, se for, como se diz, empilhado de uma forma incorreta, né, o que vai acontecer? A sacaria vai cair, tudo vai ter todo um transtorno ali. Então tem que ser corretamente aí. A sacaria não deve ficar em contato direto com a parede ou com o chão, para não absorver a umidade natural. Mantenha uma distância mínima de 50 centímetros das paredes. Então aquilo que a gente já falou, para não ter absorção de umidade, do chão também, para a gente não ter absorção de umidade do chão. Então a gente colocamos em cima de pallets de madeira. Ah, professor, posso construir do chão um negocinho de concreto? Não, porque também está transferindo umidade, tem que ser realmente madeira ou plástico. As sacarias não devem ficar muito próximos ao teto, né? A gente temos que ter aí um mínimo aí de 1,5 metro, para que não tenha também aquela insolação, para que não obtenha esses grãos que estão dentro da sacaria, não obtenham esse calor que está ali em cima, né? Do telhado, para que não aumente a respiração, e acontece todos aqueles processos enzimáticos. Os ataques de roedores, insetos, pássaros é extremamente prejudicial. As fezes do pombo, por exemplo, ela tem um teor grande de ureia, né? Ureia nada mais é do que... Ai, pessoal, fugiu da mente. Nitrogênio, fonte de nitrogênio. E nitrogênio ele vai desencadear todo um processo metabólico nos grãos. Então fezes de pombo interfere muito aí. E os roedores podem furar a sacaria e comer todo ali o material, comprometer o material. A armazenagem convencional extensivamente utilizada no Brasil, usa estruturas como armazéns ou depósitos de desconstrução, relativamente simples, de alvenaria na quase totalidade, com o acondicionamento dos grãos em sacaria. Então aqui a gente temos um armazenamento bem grande aqui, a gente podemos ver pelo tamanho do caminhão ali na foto, o tamanho dele. A gente podemos ver ali também que está cheio de corredores ali para facilitar o manuseio e a aeração ali também. Então, bem legal essa foto aqui. A maior área específica de trocas térmicas e hídricas e o maior aspecto de contaminação microbiana é ataque de insetos, ácaros e roedores durante o armazenamento, o custo da embalagem e a menor operacionalidade são importantes limitações do armazenamento convencional em relação ao sistema granel. Então isso aqui são todas as vantagens que ele tem em cima do outro ali, a granel. Sistema convencional de armazenamento. A principal vantagem está a versatilidade na medida em que se permite a estocagem de vários produtos na mesma construção, embora ele não aceite automação
no manuseio, nem termometria clássica ou controle da qualidade durante o armazenamento, e também nele não seja possível fazer aeração forçada. Então, qual que é a vantagem? Você pode estar colocando diversos tipos de materiais ali. Você pode estar colocando grão de café, você pode colocar grão de arroz, grão de milho, de soja, com teor de umidade diferente, desde que tenha aquela zona limite, né? Está em saccharese. Então, isso é uma vantagem que ele tem. Já a granel, não. Você põe aquele lote ali que está armazenado, tem que ser aquele lote ali até ele sair. Só que aqui a gente não tem automação, a gente não tem aeração forçada, a gente não tem a termometria para controlar o teor de calor que esses grãos possuem. Então ele tem essas vantagens e as desvantagens. Os grãos devem ser armazenados com cerca de 1% menos de umidade do que admitida pelos silos aerados, né, que é o a granel, nas mesmas condições ambientais, a fim de manter a sua qualidade durante o armazenamento. Durante a armazenagem. O armazenamento de grãos nesse sistema exige tratamentos e cuidados especiais contra pragas. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente armazena a granel, é tudo fechadinho ali, tampado, é difícil mesmo a entrada de pragas. Agora, quando a gente fala em galpões assim, que está em saccarias, então aqui tem entrada, saída de gente a todo momento, janelas, portas, né? Então isso aqui é muito fácil a contaminação, porque um armazém desse, ele é 3, 4, 5, até 10 vezes maior que é de um silo, né? Quando a gente armazena a granel. Então as entradas de pragas aqui, de roedores principalmente, é bem maior quando é granel. Armazém a granel. É mais adequado para grandes ou médias quantidades, em armazéns graneleiros de alvenaria, em silos de concreto ou em silos metálicos. Ainda assim, para manutenção da qualidade, são necessários dispositivos de aeração e controle de temperatura. Bom, pessoal, aí vocês podem achar estranho assim, mas o professor falou que aqueles galpões ali 10, até 5, 4 vezes maiores do que esses silos. E agora que o professor está falando que o silo aqui ele armazena quantidades maiores que o outro. Sim, esse silo aqui ele armazena quantidade maior do que o outro. Só que na nossa realidade, aqui no Brasil, qual de vocês já viu um silo nesse porte de armazenamento? Esse aqui é um de secagem, fala só um armazém de secagem desse tamanho. Eu nunca vi, raramente. Hoje aqui no Brasil, nossa realidade é que em sacaria, os nossos galpões são maiores que os nossos silos a granéis. A armazenagem a granel se caracteriza pela dispensa do uso de embalagem, utilizando para a estocagem dos grãos, estrutura como silos, armazéns graneleiros ou granelizados, metálicos ou de concreto, ou outros materiais de construção, disponíveis ou adaptados, principalmente em situações emergenciais, providos ou não de sistema de aeração forçada. Maior aproveitamento do espaço disponível e a menor dependência de mão de obra são aspectos vantajosos em relação ao sistema de armazenagem convencional. Então, pessoal, aqui dispensa sacaria, né? Como que é granel. Estamos falando um pouco do processo aqui também, os materiais utilizados para a construção dele. E aí a vantagem que tem, que ele ocupa um espaço maior de grãos, né? E disponibiliza menos de mão de obra, porque todo o processo a maioria do processo é mecanizado, automatizado. Agora, quando a gente fala em sacaria, a maioria é braçal mesmo, então a mão de obra é bem maior. Aqui podemos ver alguns galpões aí a granel também, né? Bem interessante ali. O comportamento de grãos pequenos num silo graneleiro é semelhante para todas as espécies, havendo diferença em relação ao uso de maior tamanho, principalmente pela maior tendência à compactação e pela maior resistência à passagem do ar durante a aeração.
Então, quando a gente falamos de grãos pequenos em armazéns a granel, a gente temos esse problema, a gente temos esses dois probleminhas que a gente podemos encontrar, que é a compactação, porque tem um maior teor de massa ali que volta. Quanto o espaço, o grão é maior, a gente temos poros maiores. Agora, quando o grão é menor, ele ocupa mais a parte onde que o ar tem, a gente temos poros menores. Então, isso é inevitável. Se você catar uma vasilha de 1 litro e você colocar tudo grãos pequenos, e você catar uma vasilha de 1 litro também e colocar tudo grãos grande, quando você pesar, você vai ver que os grãos pequenos, aquele litro de grãos pequenos tem um peso maior do que o de grãos grandes. Isso dentro da mesma variedade, da mesma espécie, e dos mesmos grãos. A gente falando de soja, é de soja. Se falando de milho, é milho. Então, soja, grãos pequenos, sojas, grãos grandes. E temos a compactação devido a esse aumento de peso. Então, isso é uma dificuldade. E como reduzir essa dificuldade? A gente vamos ver aqui para frente, devido a compactação. Lembrando também, quando a gente temos a maior compactação, dificulta a passagem do ar forçado ali. Tais dificuldades podem ser corrigidas através de intrassilagem parcial ou total da carga do silo, ou transilagem, que é tudo que a gente já falou de um silo para o outro, entre o mesmo silo, que a gente vamos movimentando esse grão, periódicas, durante o armazenamento, a cada período de 60 dias ou no máximo 90 dias, a gente vai tirando o que está embaixo, passa para cima, o que está em cima para baixo. Só que quando a gente entra nisso, a gente temos um problema também. A gente está movimentando esse grão. O que a gente está expondo esse grão nosso? A danos mecânicos. A gente está podendo quebrar, trincar, entre outros danos aí que pode acarretar. Então, tudo que a gente vamos fazer para melhoria, ele pode trazer outro mal também aos nossos grãos, que vai resultar a perdas. A intrassilagem parcial é feita através da interrupção do carregamento de silo, enquanto a altura da camada de grãos se situar entre 1/3 e a metade da capacidade estáticas do silo. Então, quando ele tiver 1/3, a gente vamos fazer essa intersilagem. A seguir, os que se encontram no terço inferior do silo, no fundo, que é aquele terço inferior, dividido em 3 partes, o último de baixo, são retirados e recolocados novamente no silo. É tirado da parte de baixo e colocado na parte de cima. Então, o que está no meio vai para o fundo, o que está em cima vai para o meio, o que está de baixo vai para cima, Assim, a compactação física reduzida e os grãos que se quebraram ao impacto com o piso são redistribuídos, o que evita sua concentração na base do silo, possibilitando, consequentemente, maior eficiência de aeração forçada. Com certeza, se toda a parte quebrada for ficando no fundo, vai acontecer aquele farelo, onde que pode acontecer de não passar a aeração e pode acontecer a combustão também, pode acontecer de pegar fogo ali, que forma aqueles bolsões de calor, bolsões de ar quente. Bom, pessoal, a nossa aula hoje vai ficando por aqui. A gente falamos hoje um pouco a respeito dos tipos de armazenamento aí, o convencional e a granel, e alguns cuidados que devemos ter nesses tipos de armazenagem, alguns cuidados que a gente devemos ter para ter um acondicionamento melhor dos nossos grãos. Bom, pessoal, tenha uma boa semana e um ótimo fim de semana. Até a semana que vem, para a gente dar continuidade para mais uma videoaula.